Olá, olá, povo do meu condomínio! Mais um Siga-me Cast. E claro, nosso episódio hoje é um episódio que vai explanar, vai mostrar para vocês sobre o que é o universo condominial. E vamos hoje falar sobre uma vertente, um braço muito importante na gestão do condomínio, o que auxilia, o que administra junto com os síndicos, junto com os gestores. E hoje eu tenho dois convidados maravilhosos, são nossos parceiros. Hoje eu estou com Janis Pereira, que é formado em contabilidade, é formado pela UNP, é diretor da Tendas Administradoras de Condomínio, já atua um pouco mais de 20 anos no mercado. E estou com a Emanuela Medeiros, que é formada em administração, já atua no mercado condominial há um pouco mais de 2 anos. Tenho o prazer de tê-los aqui conosco para a gente bater um papo e falar sobre o que é administradora de condomínios, quais são os seus trabalhos, como funciona, como é uma administradora de condomínios e qual papel ela exerce dentro do condomínio. Muito obrigado pela participação de vocês, é um grande prazer tê-los aqui conosco para compartilhar um pouco do conhecimento e, claro, levar informação para o público do condomínio. Muito obrigado. Eu que agradeço, Diego. Agradeço pelo convite e que todos fiquem atentos aí, porque é um assunto de grande interesse para todo as pessoas que trabalham com condomínio e aqueles que moram, os síndicos também que estão nesse momento sendo síndico, entendeu? Porque ser síndico é um período passageiro, né? É 1 ano, é 2 anos. Então a gente não pode dizer assim, eu sou síndico. Diga assim, eu estou síndico. Então, neste momento, estamos aqui para contribuir um pouco nessa história que é a história de um condomínio. Muito obrigado, Manuela, por também estar conosco. Agradeço também, Diego, pelo convite. É um prazer sempre estar com você. Pessoal, hoje o intuito dessa nossa entrevista, o intuito desse nosso bate-papo é para falar sobre o que é uma administradora de condomínios, porque para muita gente, a administradora de condomínios, erroneamente, claro, os moradores, alguns gestores acham que a administradora de condomínios só imprime boleto. E não é só isso, gente, é muita coisa, é muita responsabilidade. E o que é, ao meu ver, leigo, claro, a administradora de condomínios, a meu ver, é como a contabilidade para uma empresa. Se essa contabilidade ela não for muito bem feita, a empresa entra em maus lençóis. E eu creio que também se aplica à administradora de condomínios, né, Janes? Exatamente, Diego. A administradora de condomínio é uma empresa que é focada exatamente, direcionada para condomínios, mas não só para fazer boletos. Eu tenho ouvido muito isso. Eu escuto Pessoas muito em que falam assembleia. assim, tira essa administradora, vamos reduzir custos, porque Bota um contador. ela só faz boleto, bota um contador. Pessoal, o contador ele realmente sabe fazer boleto, ele pode saber fazer uma prestação de contas, mas ele não vai lhe dar um respaldo administrativo, certo? Ele não vai lhe dar a parte de recursos humanos da forma que a gente dá, aquele acompanhamento que a gente dá também aos funcionários. A gente recebe diariamente funcionários lá dos condomínios lá, que vai conversar com a gente, que vai tirar dúvidas, entendeu? Que ligam para lá para tirar dúvidas e a gente dá todo esse apoio também. Para fazer o acompanhamento. Isso, exatamente. A gente faz esse acompanhamento com eles. Além daquele apoio que a gente dá ao síndico, né? A gente, um diferencial hoje da Atenas é esse. A gente procura sempre trabalhar próximo do síndico para poder dar um apoio maior a ele. O problema hoje que nós temos no nosso mercado é que as administradoras elas não focam em ajudar o síndico, entendeu? Focam em apenas fazer o trabalho dela. E eu acho que o principal, porque a maioria dos síndicos, a maioria, com exceção dos profissionais, né, que são pessoas capacitadas realmente. Mas hoje no nosso mercado ainda, a maioria são pessoas moradoras que não entendem nada de condomínio. Eles vão lá com a intenção de ajudar o condomínio. Isso, com boa intenção de ajudar na gestão do condomínio para poder fazer uma boa gestão. E é por isso que estamos aqui com vocês para explicar, para nos orientar, para trazer conhecimento e compartilhar para esses síndicos orgânicos, a gente chama de síndico orgânico, que são síndicos moradores, para você morador que quer se inteirar mais sobre a gestão do condomínio e entender o que ele faz. Janis, para a gente dar início a compartilhar conhecimento, eu quero aprender muito, eu vou aprender muito hoje. Explique para mim, para a pessoa que está em casa, o que é uma administradora de condomínios e o papel que ela desempenha dentro do condomínio. Vamos lá.
Uma empresa da administradora de condomínios. É uma empresa que ela é focada para administrar condomínios e ajudar o síndico a fazer toda a administração do condomínio. Como? A gente vai ajudar ele, dando orientação a ele diariamente, referente ao serviço dele como síndico. A gente vai orientar ele administrativamente, financeiramente, porque isso é o principal. Se ele não souber gerir a parte financeira do condomínio, ele realmente ele não vai progredir como síndico. A gente vai ajudar ele na parte de recursos humanos com os funcionários, né? Que a maioria não tem esse tato de trabalhar com as pessoas, então a gente dá toda essa orientação. Então a Atenas e as demais administradoras, elas focam nisso aí, em ajudar o síndico a exercer esse papel de síndico como o quê? Como um bom administrador. Tá. Janes, eu tenho. Qual o nível de segurança? Porque assim, quando você contrata uma administradora e existe esse serviço que você acabou de falar sobre a gestão financeira do condomínio, você passa o acesso às contas bancárias do condomínio. E muita gente acaba não fazendo isso por medo. Isso. Acontece. Porque eu vou estar entregando dinheiro a uma empresa que eu não conheça. Qual o nível de segurança? Quais os critérios eu devo seguir? Eu, como síndico, preciso contratar uma administradora em relação à questão financeira. Quais os critérios eu devo seguir na contratação da administradora que eu possa confiar na entrega do meu financeiro? Porque eu sei que a administradora de condomínios, ela tem o trabalho, eles são especializados nisso e vai ajudar muito. Que a gestão financeira é como nossa vida. Se não tivermos uma boa gestão financeira, a gente acaba entrando no vermelho e acaba ficando no buraco. Como é que eu posso confiar? Claro, eu que eu não conheço o mercado, eu não entendo. Entrei agora como síndico profissional, como síndico orgânico, na verdade. Quais os critérios eu devo seguir para confiar, acreditar e entregar meu financeiro para uma administradora? Pronto, inicialmente, pelo menos a gente trabalha dessa forma. Quando chega lá um síndico novo, a gente explica para ele, tem 3 opções de ele trabalhar com a gente, tá? Na parte financeira. Uma, ele pode fazer os pagamentos, certo? E mandar a documentação para a gente já paga. Segundo, a gente pode só fazer o agendamento e ele fazer a autorização, ele confere, faz a autorização. Terceiro, a gente pagando direto. Normalmente, eu indico a segunda opção. A gente agenda os pagamentos, ele confere diariamente aqueles pagamentos e faz autorização. Porque aí é uma segurança para ele e uma segurança também para a administradora. Por quê? Porque a administradora está exercendo o papel dela, certo? Da parte financeira. Sim. Está controlando o financeiro, está agendando os pagamentos, certo? E o síndico também, por ser o síndico, também está conferindo e fazendo a aprovação dos pagamentos. Dessa forma, ele não só tem um controle de todos os pagamentos, certo? Como também ele vai conhecer o serviço da administradora e vai ver realmente se ela é de confiança ou não. Antes de tudo isso, o ideal é o quê? É ele fazer uma pesquisa dessa administradora. Isso. O histórico dessa administradora, pesquisar até antigos ou atuais clientes, entendeu? Para ele conhecer um pouco dela e saber se realmente ela é uma administradora de confiança ou não, para ele poder fazer a contratação. Existe quais são... Solicitar também as certidões, né? Isso, é isso que eu ia perguntar agora. Existe as Que certidões... é muito importante um síndico, além da pesquisa entre as administradoras, é solicitar a administradora As certidões negativas. As certidões negativas da administradora. Isso. Isso É bastante importante. Existe algum meio digital em que eu, por exemplo, como síndico ou como morador, porque tem muito morador que se enganja, né? Que é interessante ele buscar se enganjar dentro da gestão do condomínio. Quais os meios em que eu possa buscar essas certidões? Eu só solicito a administradora ou tem algum site, tem alguma plataforma onde eu consigo verificar? Tem sites que você pode... É só você pesquisar mesmo no Google, certidões, que ele já dá o link lá de canais que você entra através desse link e aparece lá todas as opções que você pode solicitar certidão municipal, estadual, federal, lá você consegue. E trabalhista, né? Que é muito importante. Mas o principal aí que você vai precisar é só do número do CNPJ. Entendeu? Então, eu como gestor ou como morador, eu com o número do CNPJ da administradora, isso se aplica, gente, não só para a administradora, mas todas as empresas que se predisponham a prestar serviço para o condomínio. E eu enxergo com um cuidado muito grande que a gente deve ter, né? Os gestores, os moradores têm que enxergar para poder fazer a contratação dessas empresas, verificar o histórico dela para saber se de fato é de confiança. Exatamente. Entendi. Então, hoje, para a gente poder entender de uma forma simplificada, os pilares de uma administradora para
com o serviço para o condomínio, é sobre a gestão financeira, é sobre a gestão contábil, é sobre mais o quê? Administrativa, né? A gestão A gestão administrativa. administrativa, essa gestão administrativa, ela faz o quê? Ela é parte da parte administrativa de quê? De documentação, de relatórios, de análise de documentos também que a gente faz, a parte administrativa de editais, que a gente gera também os editais. A gente ajuda também com convenção, com regimento interno. A gente tem modelos que a gente passa também para o pessoal. O pessoal quer um comunicado, também a gente faz o comunicado, envia para o condomínio, entendeu? O pessoal quer só fazer em vez de um comunicado, quer fazer um documento para direcionar a todos os condôminos. Publicar por e-mail ou publicar no elevador. A administradora que faz toda A essa administradora quem documentação. faz isso. Isso, exatamente. Então, toda a parte administrativa referente à documentação, a informações do condomínio, a administradora faz. A administradora quem faz. Isso. E eu vejo muito, a Manu, vou chamar assim, a gente vê muito, né? A gente trabalha muito junto, porque a gente, Isso. como somos de casa, a gente acaba se batendo nas assembleias. E eu acho que um dos papéis super importantes é o acompanhamento. A Manu que sempre está acompanhando, representando a Atenas, né? Isso. Em grande maioria, dentro das assembleias. Esse trabalho de acompanhamento em assembleia, ele é de suma importância, a meu ver. E com isso, vocês conseguem agregar mais junto à gestão? Como é que funciona essa participação? E quais critérios o síndico precise dessa participação? O síndico, ele solicita a Assembleia Administradora, como o Jandes falou, nós fazemos o edital, vamos para a Assembleia, e na Assembleia, eu, particularmente, eu costumo sempre chegar com bastante antecedência e bater um papo com o síndico para saber o que ele pretende, mostrar a ele quais são as consequências daquela pauta, né? E ficar ajudando ali do lado do síndico, tudo que ele precisar de informações sobre a convenção, sobre o regimento interno, né? Sempre quando eu vou para uma assembleia, eu sempre ando com a convenção e o regimento interno, porque se surgir algum questionamento, eu estou ali para ajudar o síndico diretamente nessa questão, né? Então, o seu trabalho dentro da Assembleia é auxiliar o síndico Isso. mediante todas as A convenções condução da Assembleia. e na Toda a condução. condução da Isso, Assembleia. Tem sido fácil? Não, não, de jeito nenhum. Ali, Porque, na bem, realidade, a gente não está ali nem só para ajudar o síndico, né? Sim. Mas para ajudar todos que participem todos da que Assembleia. Que lá aparecem muitos moradores com dúvidas. é isso. E a gente faz questão Isso de eu acho tirar todas importante. as dúvidas, entendeu? Sempre, às vezes, assim, no final da Assembleia, vem um morador tirar uma dúvida, eu estou ali sempre disposta a ajudar, eu sempre estou levando o notebook, né? Aí ele quer verificar alguma coisa, eu vou e ajudo, sempre à disposição dos moradores e do síndico. Então, além, claro, da participação, da Isso. ajuda e a gestão da administradora, o papel da participação da Isso. Assembleia, da administradora na Assembleia é de tirar dúvidas, é de manter Isso. contato com os moradores. Isso. Porque, assim, Secretariar a Assembleia. Isso, né? Muitas vezes algum morador ele não quer presidir nem secretariar, né? Aí eu me disponho ou a presidir ou a secretariar para redigir a ata, porque uma ata bem feita tem que existir, né? E é de suma Pra- importância, né? Muito. Mas antes de sair, Diego, a gente tem que o quê? Tem que sempre prevalecer o que tem na convenção. Ou seja, Isso. antes de publicar um edital, a gente já tem que verificar na convenção se esse edital deve ser publicado com 5 dias, com 8 dias, com 10 ou com 15. Porque se esse edital for publicado após essa data, então essa assembleia ela pode ser totalmente impugnada por um morador. Então, Um é morador isso. insatisfeito. Lá é 15 dias no edital, certo? Aí ele, na convenção, está dizendo que é com 20 dias. Ele pode muito bem impugnar essa assembleia, porque foi publicado com a data errada, Com a data errada. além do que diz na convenção. Isso. Entendi. Então, eu acho um papel super importante. E em relação a morador, qual o acesso do morador para com a administradora? Porque alguns moradores eles são contra algumas questões da gestão do síndico, Isso. mas quer acompanhar como está sendo feita a gestão. Existe esse acesso? Existe esse contato? É permitido? Como é que funciona? Isso existe sim. Sempre acolhemos,
né, todos os moradores que vão direto na administradora, né. Esse atendimento, sempre preferencial sou eu, né, porque eu vou conversar com ele, e geralmente tem alguns condôminos que vai já para bater de frente com a gente, aí eu vou conversando, vou mostrando como é que pode ser, como é feito, né, e termina, graças a Deus, até hoje termina o condômino saindo satisfeito com a nossa conversa, né. Mas é de livre acesso diretamente à administradora. Entendi. Não existe barreiras entre administradora e condômino. Eu acho importantíssimo esse tipo de acesso, esse tipo de contato, porque a ignorância muitas vezes é falta de informação ou de Exatamente, conhecimento. E exatamente. como a administradora ela é uma das peças chaves para uma boa gestão, quando esse morador ele tem dificuldade de contato para com o gestor, no caso o síndico, né, sobre o conselho, e um braço para esse tipo de contato é a administradora. E quando existe Exato. uma boa comunicação, eu creio que deve esclarecer muita coisa, deve melhorar a É, convivência ali, porque o morador tira todas as suas dúvidas, se engaja, participa da questão da gestão do condomínio. Isso acho que deve facilitar bastante o trabalho, tanto para o gestor quanto para a administradora. Porque sempre, pelo meu pouco conhecimento dentro do mercado condominial, muitas das vezes a, a dificuldade, o conflito é gerado por falta de informação. isso. Exatamente. É por isso que eu sempre, quando eu converso com os síndicos, eu sempre, o que eu falo para eles, publique tudo que for referente ao condomínio. É uma orientação que eu dou para todos. Eh, Porque a partir do momento que você publica todos os documentos, que você publica as prestações de contas, que você publica o que for de contrato, então todas essas informações, quando a gente publica, ela é enviada por e-mail para os condôminos e fica também no aplicativo, no nosso aplicativo. Que lá a pessoa vai ter na palma da mão toda a documentação do condomínio. Regimento, convenção, vai ter os comunicados, os editais, as atas, vai ter os contratos, vai ter tudo que for de informação. Então, isso aí já é uma forma até de evitar que as pessoas vá para a Assembleia reclamar algo que ele não sabe. Então, se você tem informação na palma da mão, não tem por que você reclamar. Porque Agora, você se você está tem É, orientado, você porque está tem a sabendo. informação, exato. Mas uma coisa muito importante que acontece muito em Assembleia, já aconteceu várias vezes comigo, e eu creio também que aconteceu com a Emanuela. Pessoas que vão para a Assembleia já para brigar, para tentar derrubar aquele item de pauta. Mas a partir do momento que ele chega lá, né, procura a gente vai explica o porquê aquilo ali vai ser votado, e eles começam a entender, muda totalmente. Então, um item de pauta que provavelmente fosse ser totalmente rejeitado e desaprovado ali na Assembleia, é aprovado, porque a pessoa foi para lá com o intuito de derrubar, mas por falta de conhecimento. Então, a partir do momento que a gente explica e esclarece as pessoas, isso aí muda totalmente. Então, para você ver que a informação é tudo. Condômino ele tem que estar muito bem informado. Informação e transparência. isso. Exatamente. Porque a partir do momento que tem informação, a transparência aparece. Aparece. Eu já vi situações onde o síndico ele bloqueava qualquer tipo de acesso à informação para os moradores. Isso é prejudicial para o síndico e para a administradora. Então, isso acaba sendo prejudicial para Para a todo mundo, administradora para a também. administradora, acaba se prejudicando, e acaba que isso vai gerar conflitos, vai gerar dor de cabeça. E quando se entende, quando o morador entende que, por mais que o síndico esteja bloqueando as informações, mas tenha a administradora ali, que está do lado dele, porque sim, pessoal, a administradora trabalha lado a lado com o morador, né? E quando o morador entende que a administradora está trabalhando junto com ele, e liberando acesso à informação, acesso como está sendo feita a gestão do condomínio, eu acho que passa mais credibilidade tanto para a administradora quanto para a gestão e, claro, confiança para o morador, porque tem síndico É, que não quer que bloqueia, isso é fato, é pouco hoje, graças a Deus é é. pouco, mas ainda existe e isso acaba gerando conflito, gerando dor de cabeça. E quando a administradora é transparente, existe meios de acesso para essas informações, eu acho que facilita muito, né, gente? Facilita e isso é que você falou, já aconteceu várias vezes com a gente. E é algo assim prejudicial, porque muitas vezes o síndico proíbe realmente a gente publicar documentações. Pode E proibir? muitos condôminos não Pode, entendem. O síndico pode proibir? pode. Síndico, Ele é o entendeu? Ele é o síndico. síndico, entendeu? Então, eu, na realidade, eu não posso publicar nada sem antes perguntar ele se posso ou não publicar. Então, a partir do momento que ele disse, não, não é para publicar, os condôminos não entendem. Para ele, porque quem paga a administradora é o condomínio. Condomínio? Quem paga o condomínio? Os condôminos, entendeu?
Mas eles estão corretos em pensar dessa forma, os condôminos. Claro, Só porque que eles tem estão pagando o síndico. custo por toda essa Isso, só manutenção. que tem síndico que não entende isso e acha que por ele ser o síndico, ele manda no condomínio e até proíbe as administradoras de publicar certas informações que é para os condôminos saber. E nisso aí prejudica não só a ele mesmo, como síndico, mas a gente da administradora. Porque as pessoas ficam nos olhando de forma diferente, achando, dizendo assim, não, ela não publica porque ela está junto com o síndico. Não, não, é porque ele proibiu de fazer aquilo. Ele proibiu, entendeu? Então, muitas vezes, se a gente publicar, eles até rescindem com a gente. Então, eu já perdi contrato por causa disso, O entendeu? síndico ele pode reincidir contrato diretamente sem passar por Pode assembleia? sim, pode sim. Contrato diretamente sem passar por Pode assembleia? sim, pode Pode. sim. Ele tanto pode contratar como pode rescindir. Sem passar por assembleia? Pode, porque isso aí faz parte da função dele como síndico. Porque- Agora, tem casos diferenciados, certo? Tem condomínios que na própria convenção diz que o síndico só pode contratar ou demitir uma administradora se realmente for levado em assembleia, mas tem que estar em convenção. Se não tiver, isso faz parte, certo, do serviço dele como síndico, certo? Está dentro. E ele pode sim realmente contratar e demitir uma administradora. Que interessante. Olha bem, quando você faz uma assembleia de eleição de síndico, que você elege um síndico, elege um subsíndico e um conselho, você está elegendo a parte administrativa do condomínio. Então, tudo que for decidido Sim. administrativamente é por essas pessoas. E o principal ali, o gestor realmente é o síndico. Ele é quem toma todas Ele essas que toma decisões. essas decisões. Agora, se ele for tomar uma decisão de rescindir com a administradora e contratar uma outra com um valor superior ao que tem na previsão orçamentária, aí sim, aí ele está errado. Ele está errado e os condôminos realmente podem cobrar isso aí dele. E pode até cobrar dele para ele voltar para a administradora anterior. Porque ele vai estar aumentando as despesas do condomínio. Entendeu? Agora, se ele trocar por uma que seja o mesmo valor ou até um valor inferior, então realmente ele está dentro do que foi previsto em assembleia, na E na previsão. previsão orçamentária. E pegando esse gancho, como é que eu, gestor, como é que eu, morador, como é que o gestor que está nos ouvindo, como é que os moradores que estão nos ouvindo, eles devem prestar atenção, quais critérios eles devem seguir na contratação de uma administradora, em quais serviços técnicos ela oferece. Eu acho que isso é de suma importância para que não cometa esses erros. Porque se Isso. se a administradora se predispõe a oferecer diversos serviços técnicos, provavelmente é para estar mais respaldado, porque tem técnicos, existe toda uma equipe que está tomando de conta de cada ponto. Exatamente. E como pontua para que a gente consiga entender quais os serviços técnicos uma boa administradora ela precisa ter. Pronto. O primeiro, né? Ela tem que fazer um bom serviço na área financeira, certo? Então, uma boa... O financeiro é o principal de todos os condomínios. Financeiro, o administrativo, certo? Um acompanhamento próximo também do administrativo. O tributário, certo? o tributário Tributária, isso aí é uma das coisas que mais acontece, assim, de erros em condomínios, é a parte tributária. É por isso que a gente tem essa preocupação de estar acompanhando de perto a parte Sim. tributária. E a parte de recursos humanos também, né? Como eu já tinha falado também, a gente tenta acompanhar também de perto isso aí. E a parte também de você fazer um bom acompanhamento também com os condôminos. É por isso que a gente investe muito em aplicativo. Sistemas. Eu faço questão de, no condomínio, fazer esse treinamento para as pessoas. Porque hoje em dia as pessoas têm o sistema, têm o aplicativo, mas não usam. Não sabe utilizar. Não sabe. Tem um condômino que vai todos os meses lá no escritório pegar o boleto dele. E ele recebe o boleto impresso por e-mail e recebe também no aplicativo. Porque, de fato, a tecnologia ela tá aí para nos auxiliar e quem está evoluindo, quem está acompanhando a tecnologia, ela vai sair em frente. Isso é um fato. Não é uma dúvida, é um fato. É verdade. Quem está fazendo o acompanhamento junto, quem está fazendo o crescimento junto à tecnologia, ele consegue oferecer cada vez mais serviços e mais facilidade, tanto para o gestor quanto para o morador, né? Então, a questão... Existem várias plataformas digitais que conseguem ajudar a fazer ajudar a comunicação, né, e a gestão da administradora. Então, para que eu possa entender, existe o serviço administrativo, o serviço
financeiro, o tributário tributário e os recursos e os humanos. recursos humanos. Esses são É, quatro serviços técnicos. e se também tem a parte também de cobrança, né? Que o nosso setor jurídico também faz a E o setor jurídico. isso, jurídico que faz toda a parte de cobrança. E tem condomínios também que fecha também com o próprio jurídico da Atenas, que normalmente a gente entra só com a parte de cobrança realmente, mas tem alguns condomínios que tem a parte também de assessoria jurídica, né? Que dá toda essa orientação Que é a jurídica. parte. Isso, que é a Não parte. engloba. Não engloba. Entendi. E você acha interessante quem já oferece esse serviço junto com o jurídico? Na realidade, é proibido até por lei. A administradora nenhuma pode colocar dentro da proposta dela a parte jurídica. Tem alguns casos que fazem, mas se você for na UAB, eles vão explicar bem direitinho. Não podem. Não pode. Não pode. Você não pode incluir dentro da proposta de uma administradora a parte do parte jurídica, assessoria jurídica. Você não pode. Você tem que fazer, Isso, oferecer o serviço exatamente. de Você administração. A oferece parte a jurídica parte de cobrança. Cobrança dos inadimplentes. É isso aí que faz parte de uma administradora de do condomínio. serviço que a administradora ela oferece. Isso, exatamente. Que é a parte da cobrança para nós Parte da empresas. cobrança, exatamente. E hoje, englobando, entendendo esse sentido da cobrança, existem empresas que fazem garantia, que Isso. oferecem, né, que são as receitas crescendo garantidas, muito, que está né, no crescendo mercado. muito. Eu acho que até uma facilidade, né? Porque Para quem tem um condomínio que tem uma inadimplência alta, é bom. entendeu? Quem não tem, quem tem bom. baixa, Não precisa. não precisa. Agora, porque facilita tanto o trabalho da administradora quanto do próprio gestor, porque existe a renda fixa. E, claro, são serviços, dentre outros, dentro do condomínio, em que o síndico e os moradores eles têm que entender o que é solução, o que vai ajudar. Eu acho que a palavra para todo mundo hoje é solução. É ajudar na gestão, é ajudar o que pode cada vez mais otimizar o trabalho e fazer uma boa gestão. É verdade. Mas também tem, no caso, tem muitos escritórios da parte jurídica, né? Advocacia, que realmente faz também uma cobrança muito boa. São Então, bons. esses condomínios não precisam de garantidora, porque a inadimplência é baixíssima, entendeu? Tem condomínios grandes com a inadimplência de 5%. E se você for botar uma garantidora hoje, gira em torno de A 5%, cobrança é de isso. 5 a Então, 8 a 10%, dependendo do tamanho da inadimplência. Então, se você tem uma cobrança boa, você não precisa. Agora, se você tem uma inadimplência alta, que o jurídico realmente não está conseguindo baixar, aí a melhor solução seria uma garantidora, realmente. entendi. Como morador, como síndico, como é que eu posso contar com a administradora no auxílio dessas gestões de conflito? Nas assembleias. Sim. Sempre quando começa um conflito, né, assim, numa assembleia entre os condôminos e síndico, eu sempre converso, me levanto, vou lá no condômino, pergunto qual é a dúvida dele, peço para ele ter mais calma, que a gente vai responder, para dar andamento na pauta, né, para não atrapalhar os demais que estão ali querendo entender um pouco, né? E quando não é com um condômino, é com o síndico, né? Quando eu vejo que o síndico está ali um pouco alterado, eu vou auxiliando, né? Como eu já falei, eu vou auxiliando, vou ajudando, tento acalmá-lo, porque tem muitos síndicos orgânicos, né? Síndicos moradores, que eles estão ali para ajudar o condomínio, né? Mas muitas coisas eles ficam muito, assim, muito nervosos, né? Quando tem um condômino que faz uma pergunta assim pesada para o síndico, e ele se altera um pouco, Quer né? gerar Quer confronto. gerar, aí eu tento acalmá-lo, digo, olha, vamos explicar dessa forma. Muitas vezes eu explico, né, para eles não ficarem batendo boca na assembleia. E isso é papel da administradora? Sim, sim. Esse trabalho é um trabalho que é secretaria. oferecido pela administradora. Sim. Então, eu como síndico ou como morador, né, o pessoal que está em casa, eles têm que entender na contratação e cobrar Isso. esse Isso. serviço que auxilia na assembleia e na gestão de Não conflitos, são né? todas que fazem isso, não são todas, mas eu acho que é necessário. É necessário por quê? Porque na maioria das vezes o síndico não tem conhecimento técnico para responder certas perguntas. Então, quem tem esse conhecimento? A administradora. É por isso que, quando, tipo, prestação de contas, a Manuela vai, porque a Manuela faz prestação de contas. Então, a Manuela vai saber responder tudo que for referente à prestação de contas. Então, ela tem o conhecimento técnico para responder ao condômino. O síndico, na maioria das vezes, não tem. E, às vezes, é uma despesa dele mesmo, mas ele não sabe como responder aquela pergunta. Então, uma pessoa mais adequada, a administradora,
de condomínios. Entendi. E, claro, a prestação de contas é bem complexo, tanto a É, prestação É. de conta como previsão orçamentária. é. São duas questões super complexas Certo. e a administradora ela auxilia também Pronto. nisso. Quem faz normalmente lá no escritório sou eu mesmo. No meu conhecimento contábil, eu puxo toda essa responsabilidade já exatamente para ficar uma previsão realmente bem feita. Uma previsão que realmente eu sinto que vai conseguir trabalhar um ano todinho, fazer as manutenções do condomínio, porque não é só pagar as despesas. Condomínio não é só aquelas despesas fixas. Fora as despesas fixas, tem aquelas despesas que vai surgindo diariamente, mensalmente. Tipo, manutenção. Ninguém adivinha que vai quebrar o elevador, que vai quebrar o portão, que vai quebrar uma bomba. Agora, se não tiver isso dentro da taxa de condomínio, se não Como é que faz? tiver, O caixa não não bate. faz, não paga. Entendeu? Ou seja, ou então deixa de pagar uma água, deixa de pagar uma luz para fazer uma manutenção, entendeu? Então, o condomínio termina ficando o quê? No vermelho. Então, dentro da previsão, para englobar o valor da taxa, tem que ter esses valores também, que o síndico possa fazer manutenção do condomínio. Se não tiver, ele não consegue fazer a manutenção. Não consegue. Perfeito. É de grande valia esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação, para que o morador, o gestor, na avaliação de uma administradora, eles consigam entender. Em Natal existe diversas administradoras boas que, Tem, sim, que tem. dão, que dão um respaldo, que dão um auxílio, e isso é que é importante porque é um braço direito da gestão do condomínio. O principal braço é da administradora, que auxilia em quase tudo. Não, na É. realidade, Na em tudo. Na gestão, em realidade, em tudo, na tudo, né? verdade, em Tudo. tudo. Na realidade, em É, tudo. que a administradora ela está envolvida. Então tem que ser de fato uma boa administradora que consiga dar o respaldo e o auxílio para a gestão e para os moradores, tá bom? Isso. E para a gente encerrar, Janes, diga para o gestor que está começando agora ou o gestor que já está tempo no mercado, qual a dica de ouro você dá para ele para uma boa avaliação de uma administradora? Para todos que estão começando agora, né? E os que já estão no mercado, né? Que na realidade pode até no momento estar sofrendo na administração por falta de conhecimento técnico ou por falta de ajuda de alguém, ou seja, da administradora que ele está hoje. O principal para ele, certo? É ele ter esse auxílio mais próximo da administradora dela. Só que a administradora dele tem que saber orientar ele da forma correta, a fazer as coisas corretas, e ele tem que também saber ouvir os condôminos que um dos erros críticos que se comete dentro do condomínio pelo síndico é esse. Ele não ouve os condôminos. E muitas decisões que eles querem tomar são derrubadas em assembleia porque ele não ouve os condôminos. Entendeu? Então ele primeiro ouve o condômino, aí depois ele procura a administradora dele, diz: Ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Me oriente. Aí a gente, como administradora, vai lá e orienta. Você vai fazer assim, assim e assim. Porque como as administradoras têm o conhecimento técnico, então ela pode passar esse conhecimento para ele, certo? Ajudando a ele a fazer uma boa gestão. Então, senhores síndicos, para o senhor ter uma boa gestão, o senhor também tem que ter uma boa administradora. Então, Manu, é, para o morador, para as pessoas que são engajadas na gestão do condomínio, o seu condomínio está passando por dificuldades na questão da gestão da administradora, no trabalho da administradora, e ele vai fazer cotação. Normalmente são 3 que trazem para a Assembleia. E eu, como morador, eu vou ajudar, eu vou votar na administradora que seja mais coerente, que traga mais respaldo, traga mais trabalho, né? Mão de obra técnica para dentro do condomínio. E como é que eu posso identificar qual administradora vale mais a pena e qual administradora seja boa para o meu condomínio? Quais os critérios ou como eu posso enxergar isso? Pode enxergar da seguinte forma: primeiro, a forma de atendimento da administradora, se ela é ágil no atendimento, né? Que hoje em dia a gente não tem mais tempo para estar esperando. Tempo para Então, perder a tempo. agilidade É no verdade. atendimento, né? É a entrega do serviço, né? Porque acontece das prestações de contas chegarem muito atrasadas no condomínio, e os moradores eles questionam, cadê a prestação de contas, né? Então, a entrega de um condomínio e a administradora está presente no condomínio sempre quando tem uma assembleia para ajudar os condôminos a todos os questionamentos dele, né, ali presente. Então, eu acho que isso aí é crucial, Uma né? dica de outro também que eu posso até acrescentar aí, não pesquise sua administradora apenas pelo Google. O Google vai lhe dar N administradoras.
pesquise a sua administradora através de pessoas conhecidas suas, que têm administradora em seus condomínios e que prestam um bom serviço. E quando essa pessoa disser assim, ela presta um bom serviço, então tire suas dúvidas. Pergunte qual é o serviço que ela presta, como que ela presta, e você vai decidir se realmente ela é boa ou não. Isso aí E se é. quiser ir na administradora também para A fazer a conhecer, tomar um visita à café, fazer administradora. uma visita e Perfeito. conhecer o ambiente. Perfeito, pessoal. Janes, Manu, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para as pessoas que estão em casa, para o público do condomínio. Ajudou bastante, eu não tenho a menor dúvida que ajudou a entender o que é um administrador, o que engloba todos os serviços e como eles podem ser criteriosos na contratação de um administrador. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço, amigo, estarei sempre à disposição. E claro, quais são as suas redes sociais? Instagram, @AtenasADM, e no site da Atenas, né? www.atenascondomínios.com.br. É isso, pessoal, acompanha lá, porque eu tenho certeza que você vai levar conteúdo para essas pessoas acompanharem e entenderem cada vez melhor o que é o administradora. Então, e você que quer cada vez mais buscar conhecimento, nos siga no Instagram, siga-me Condomínios, siga-nos no YouTube, o Siga-me Cast, porque aqui solução, informação e dicas, esse é o lugar que vai levar informação para vocês, que vai fazer com que cada vez mais vocês se tornem cheios de conhecimento sobre como funciona a gestão do seu condomínio e, claro, seguir critérios, sejam criteriosos na contratação de qualquer empresa e a Siga-me está aqui para lhe ajudar, tá bom? Muito obrigado por estar conosco, até a próxima.